o UERGS nas ondas do rádio. Nós vamos hoje falar sobre contos e estamos aqui com a presença da professora Olívia. Então, professora Olívia, poderia falar para o nosso ouvinte algumas coisas sobre a senhora, seu nome, o que a senhora estudou, o que não estudou, por que está aqui? Fique à vontade. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao UERGS pelo convite, à Rádio Momento pela oportunidade e também à Biblioteca de Osório por essa iniciativa, que eu acredito que é muito salutar, vai contribuir bastante, não só para os candidatos ao vestibular da URGS, mas também para aqueles que pretendem se aproximar mais da literatura de forma geral. Bom, feitos os agradecimentos, eu vou me apresentar então. Meu nome é Olívia Barros, sou doutoranda em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu venho de uma trajetória errante. Na realidade, eu sou uma paulista que fez graduação e mestrado na Universidade de Brasília e há alguns anos eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Espero poder dar a contribuição, então, hoje aqui falando sobre um escritor que é de Minas Gerais, né? Então, essas andanças pelo Brasil vão fazer parte do papo de hoje, né? Eu estudo na URGS. O meu foco é a área de poesia do século XVIII e XIX, mais especificamente os poemas épicos fundadores do Brasil. E no meu mestrado eu estudei um outro poeta épico, o Joaquim Manuel de Souza Andrade, que é um poeta maranhense. Então, essa diversidade nacional está bem presente nas minhas pesquisas. Professora, tanta literatura e vida e literatura se confundindo, será que a senhora conseguiria colocar em palavras assim, o que a literatura representa na sua vida? Olha, para falar sobre o que a literatura representa para mim, eu tenho que fazer uma retrospectiva de como a literatura entrou primeiramente na minha vida, né? Então, a minha trajetória como leitora se iniciou na infância ainda, graças aos esforços da minha mãe. Eu fui alfabetizada em casa pela minha própria mãe aos 5 anos de idade, o que é um estado de exceção muito grande, né? Minha mãe, apesar de ser uma pessoa muito simples do interior, né, com pouca instrução, minha mãe sempre fez questão de que os filhos tivessem esse contato. Então, minha mãe lia muitas revistas de histórias em quadrinhos para mim, e eu comecei como leitora a partir das revistas de histórias em quadrinhos, enfim, as populares, hoje que os ouvintes certamente conhecem, como do Maurício de Souza, ou as de super-heróis, como da Marvel, da DC Comics, né? Então, esse foi meu início. Posteriormente, eu tive contato, então, com livros para infantos juvenis e para adolescentes, e depois disso eu tive contato direto com a literatura marginal, que é a literatura de fanzine, né? Quando eu era adolescente. Lá em Brasília há ainda um movimento forte, foi iniciado pelo poeta Nicolas Berra ainda na década de 70 e 80, e é uma tradição ainda bem forte na capital federal. Então, como eu vivi minha adolescência em Brasília, esses fanzines introduziram a literatura dita culta na minha vida, né? Que até então a escola não tinha conseguido fazer de forma satisfatória essa ponte. Foi, na verdade, os fanzines que fizeram eu ter gosto pelos autores brasileiros, inclusive, né? Então, a partir desses fanzines eu tive curiosidade de saber quem era Franz Kafka, não é? Clarice Lispector, e comecei a ler, então, estes outros autores. E assim, ainda na adolescência, passei a me aproximar tanto de obras de filosofia quanto de literatura. A literatura, então, faz diferença na vida de uma pessoa? Faz para porque a gente fala muito isso, né? Olha, leia que você vai se tornar diferente, leia que vai fazer diferença, mas é uma prova. Inclusive a minha escolha em seguir a carreira na área de letras advém desse contato que eu tive quando adolescente com literatura, né? Então, claro que eu tive na minha formação professores que fizeram a diferença, professores que mostraram, por exemplo, eu no ensino fundamental, logo nas séries iniciais, eu era uma péssima aluna na área de língua portuguesa.
eu olhei outro dia meu histórico escolar e lembrei disso. Eu era uma péssima aluna na área de língua portuguesa. Não sei, péssima talvez eu esteja sendo rígida, mas eu não era uma aluna o tempo todo nota A, né? Isso mudou no ensino médio por conta de afinidades e de professores muitíssimo competentes, a quem eu devo muito hoje, como a professora Yara, que foi minha saudosa professora de redação. Então, esses professores, aliados às leituras, fizeram com que eu optasse a seguir a carreira na área de letras e não numa área correlata, que muitas vezes as pessoas optam, direito, relações exteriores, por serem áreas que profissionalmente dão um retorno maior do que a área de letras, né? Infelizmente existe esse problema, né, de remuneração e de oferta de trabalho relacionado à área de letras, mas eu optei por seguir essa carreira por acreditar que ela é minha vocação e por acreditar que a leitura é algo que eu gosto, que me dá prazer e nada melhor do que trabalhar com algo que a gente tem prazer, né? Maravilha! E nós estamos então aqui hoje, ainda que em Porto Alegre, numa tarde bastante chuvosa. Nós estamos aqui hoje, mas esse programa vai ser veiculado durante a Feira do Livro de Osório. Esperamos que seja uma semana muito iluminada pelo sol, para que todos possam passear entre as bancas e aproveitar. E sempre com a parceria da Rádio Momento FM 98.1, a sintonia que contagia a cidade. Professora, vamos agora focar um pouquinho no motivo assim que nós estamos com esse projeto. A UERGS possui um curso em parceria com a URGS em Osório, que é o curso de Ciências Biológicas, assim, ligado à Biologia Marinha. Então, nossos alunos, por este curso, eles ingressam através do vestibular da URGS, mas não especificamente por isso que nós estamos fazendo pela grande literatura brasileira. E estamos interessados, então, em saber um pouquinho sobre esse tal de Murilo Rubião. O Murilo Rubião é um autor estreante na lista das leituras obrigatórias do vestibular da URGS e, de fato, não é um autor tão conhecido do grande público como Machado de Assis e outros, não é? O Murilo Rubião primeiro vou contextualizar o seu nascimento. Ele nasce em 1916 em Carmo de Minas, uma pequenina cidade no interior de Minas Gerais, e morre em 1991 em Belo Horizonte. Então ele viveu e cresceu sempre em Minas Gerais, ali em torno, a sua vida como adulto sempre em Belo Horizonte, né? O Murilo Rubião, ele se formou em Direito em 1942 e, apesar de formado em Direito, ele sempre acabou atuando como funcionário público em funções burocráticas outras que não necessariamente vinculadas à área de Direito, tá? O Murilo Rubião, antes de entrar nesse mundo da burocracia, ele tentou se aproximar do jornalismo, que não acabou dando muito certo, né? A importância do Murilo Rubião nesse mundo burocrático foi tamanha que ele chegou a ser chefe de gabinete do governo do estado de Minas Gerais durante o governo JK, Juscelino Kubitschek, né? Em 1951. Então, o Murilo Rubião, na área burocrática, ele tinha toda a visibilidade. Burocracia essa, que daqui a pouquinho a gente vai ver, acaba influenciando na sua forma de escrever, acaba influenciando em sua literatura. O primeiro livro que ele lança, O Ex-Mágico, é de 1947, só que esse livro não obtém sucesso ou repercussão, principalmente de vendas, não é? Até que no meio intelectual ele tem uma ou outra receptividade, mas ainda não muito expressiva. Murilo Rubião viveu fora do Brasil por um período de 5 anos em função diplomática na Espanha, né? Então, ainda seguindo sua carreira burocrática, ele mora esse período que parece ter sido traumatizante para o autor. Eu tenho visto algumas colocações, alguns registros de que ele não teria gostado muito, ele se sentiu um estrangeiro e que essa ideia de se sentir um estrangeiro fora do Brasil, e ele dizia um estrangeiro, brasileiro e mineiro, que isso fazia a diferença, né? Então, essa foi a situação, esse é um resumo da vida do Murilo, né? O que acontece depois disso para se tornar um contista, que nós dizemos, os contos do Murilo são contos singulares. São contos especiais e diferentes dentro da nossa literatura, né? Porque eles são contos do
gênero fantástico. O que seriam contos do gênero fantástico? O que seria isso para as pessoas entenderem? Eu vou daqui a pouquinho me aprofundar um pouco nisso. Eu queria primeiro terminar de falar aqui a respeito da trajetória do Murilo e eu vou explicar direitinho a diferença de fantástico e maravilhoso, porque inclusive essa carga do fantástico do Murilo Rubião é que tem causado a aproximação de muitos jovens com quem eu tenho conversado, que estão agora nos pré-vestibulares, deste tipo de literatura, né? Então, na década de 60, então, os primeiros livros do Murilo Rubião não tiveram muito sucesso. Para vocês terem uma ideia, o segundo livro dele, que se chama Estrela Vermelha, de 53, vendeu apenas 116 exemplares. É um número muito baixo, né? Mesmo para a década de 50. Mas impulsionadas pelo boom dos escritores hispânicos do gênero fantástico, que é o Gabriel García Márquez e o Júlio Cortázar, passam a ser fenômenos editoriais, não só em seus países, mas no mundo todo, que passaram a traduzir suas obras e deram a tipo de literatura fantástica uma visibilidade maior. A partir da década de 70, a literatura fantástica toma esse fôlego e disso o Murilo Rubião acaba sendo beneficiado. Seu livro Pirotécnico Zacarias vende mais de 100 mil exemplares. Então, agora melhorou. 116 para 100 mil é uma diferença bem expressiva, né? Mas o Murilo tem uma produção literária que é especial porque ele produziu muito pouco comparado com outros escritores da nossa literatura. Ele escreveu fundamentalmente cerca de 50 trabalhos, dos quais apenas 33 foram publicados em livros. O restante foi publicado em jornal, mas o que ele escolheu para ser publicado em livro é apenas esses 33 contos. Então, essa é toda a produção, resume toda a produção literária do Murilo Rubião. Não pensem que ele produziu pouco em determinado período da vida. Não. Um dos contos, como O Convidado, ele levou 26 anos para concluir. Então, são textos muito bem pensados, muito bem elaborados, em que, de fato, o escritor dedicou-se muito à sua composição. Bom, antes de falar do que seria esse fantástico, o que é esse tal desse conto fantástico, eu vou tratar um pouquinho das influências do Murilo Rubião, né? O que a crítica tem debatido, quais são os escritores que influenciaram o Murilo, né? Primeiramente, se aponta o próprio Machado de Assis, que apesar de não ser um escritor totalmente fantástico, ele leva elementos do fantástico para a sua literatura, como por exemplo em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que nós temos a situação de um defunto autor que narra o romance, né? Inclusive, esta obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós podemos aproximá-la com uma certa tranquilidade de um dos contos exigidos pela URGS em sua literatura obrigatória, né? Que é o Pirotécnico Zacarias, né? Também tem um suposto defunto que também narra a sua própria morte, né? Em segundo lugar, nós temos a Bíblia como uma forte referência das epígrafes. De todos os contos do Murilo Rubião trazem uma epígrafe bíblica. Daqui a pouco a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, se houver um tempinho. E o escritor romântico alemão Hoffmann, né, que é um dos escritores que inaugura o gênero fantástico no mundo moderno, né? E também muito se estipulou a respeito de uma suposta influência do próprio Franz Kafka, do escritor tcheco, mas essa influência foi desmentida pelo próprio Murilo Rubião, que diz: olha, eu só fui ler o Kafka bem depois, quando eu já tinha produzido parte de minha obra, ou seja, o Kafka não teria sido uma influência direta, apesar de podermos fazer conexões entre suas literaturas. Falando um pouquinho sobre esses contos do Murilo, como são esses contos? Eles são contos que são, de certa maneira, fáceis para um leitor leigo que não está tão acostumado com uma literatura muito elaborada ou muito sofisticada, melhor dizendo, porque eles têm de extensão curta a média. Isso, para um leitor iniciante, faz uma diferença considerável, né? Outro fator que é estimulante para o jovem leitor é que a linguagem utilizada pelo Murilo
Rubião, ela é bem clara, ela é bem objetiva, mas essa linguagem clara, ela contrasta com enredos absurdos. Já a gente vai falar o que são esses enredos absurdos, né? E também temos essas epígrafes bíblicas, então estou falando da estrutura. Então, um conto pequenininho a médio, certo? Sempre composto uma linguagem clara, objetiva. Dificilmente você vai encontrar muitos termos que não são conhecidos no seu vocabulário, né? Há uma epígrafe bíblica que, primeiro, acho que é importante a gente explicar o que é uma epígrafe, né? Epígrafe é aquela pequena citação que aparece no início de um texto, é uma citação de um outro autor, uma citação de outro livro. No caso, o Murilo Rubião usa trechos da Bíblia para ilustrar os seus próprios contos. Tá? O pessoal falava assim, vou colocar um pensamento, né? O pessoal Isso. usava essa expressão, eu tenho que colocar um pensamento antes de começar. Exatamente, então essa reflexão se dá aquele pela pensamento. epígrafe. E o nome dessa citação que inspira o autor se chama epígrafe. Então, para quem já vai fazer o vestibular, já é bom estar atento a isso, né? Essas epígrafes, elas muitas vezes são chaves de entendimento para toda metáfora do texto, né? Um dos alunos vestibulandos me disse assim, eu gostei muito do Murilo Rubião porque ele tem mensagem subliminar. Ora, não se trata de mensagem subliminar na literatura, na verdade as coisas são muito bem construídas na literatura. E o Murilo Rubião deixa essas, como posso dizer, para os leigos, talvez essa pista já na sua epígrafe bíblica, né, que indica algumas construções e faz alguns apontamentos de reflexão que ocorrem ali no seu conto, certo? A matéria textual, a própria composição deste conto, ele atua como um jogo, né, que atua como um cabo de forças com o leitor. Então, o leitor uma hora é jogado para um lado, outra hora jogado para o outro lado. Então, existe essas forças em tensão, né? E a linguagem que ele usa, apesar de ser essa linguagem clara, objetiva, ela procura limites das possibilidades do mundo real, né? Professora, falando assim em vestibulando, você falou 2 vezes que os meninos estão gostando, o pessoal está gostando, e a sensação que a gente tem no geral, assim, quando se fala na juventude, em relação ao texto mais clássico, o instintivo é dizer, não, eles não vão gostar, eles não vão gostar. Bem, estão gostando. Por quê? Primeiramente, o texto do Murilo Rubião é um texto que acaba atraindo os jovens por essas características que eu mencionei anteriormente. Tem um texto mais curtinho, um texto que não apresenta muitas dificuldades, o que pode ser enganoso, né? O que pode não ser verdadeiro, né? Porque apesar de seu vocabulário ser simples, ele tem construções de alegoria que são bem complexas, mas em geral esses textos, por essa questão e também por trabalhar com matéria fantástica, tem aproximado bastante jovem. Por quê? Porque o jovem leitor hoje, ele tem uma aproximação maior no mercado editorial com textos de literatura, por exemplo, maravilhosa. É o caso do Harry Potter, que alguns anos atrás essa série fez muito sucesso no mercado editorial, foi um verdadeiro frisson, um verdadeiro boom, né, editorial. Dentre vários outros tipos de literatura, por exemplo, essas vinculadas a mangás japoneses ou revistas em quadrinhos, ou vinculadas a, ainda que seja séries de histórias fantásticas. Hoje a gente vê muitas são adaptadas para televisão, etc. Então, esse tipo de literatura atrai um pouco mais o jovem. No entanto, a literatura do Murilo Rubião, cabe ressaltar, é completamente diversa dessa literatura do maravilhoso que eu mencionei ainda agora. Por quê? Porque na literatura do Murilo Rubião tudo é muito problematizado, né? Nós temos o que é o fantástico no Murilo Rubião? Vou tentar exemplificar a diferença de um texto maravilhoso, como por exemplo um conto de fadas, e a diferença do texto do Murilo Rubião. No conto de fadas, por exemplo, um determinado personagem se depara com um coelho falante. Ora, o personagem tem a primeira questão, um coelho que fala, e a partir daí a história toda explica o que aconteceu com este coelho, para que ele seja um coelho falante, etc.
Na obra fantástica do Murilo Rubião, este momento que eu posso chamar de hesitação, essa hesitação não existe. Então, de repente, surge um coelho falante e o personagem passa a interagir com esse coelho falante. Normalmente, ele não questiona, não há essa hesitação. Quem tem a hesitação de pensar, que diabos é isso? Esse homem está falando com o coelho? É o leitor. Então, o Murilo Rubião, de forma muito hábil, consegue jogar essa hesitação para o leitor resolvê-la, ou seja, criar um conflito com o próprio leitor. Então, é uma literatura que, por ter essa base no fantástico, ela de fato acaba por atrair o público jovem. Cabe ressaltar, Ana, de acordo com a tua pergunta, que o público adulto às vezes se afasta do texto do Murilo Rubião, o que é lamentável, porque o texto do Murilo Rubião não é infanto-juvenil, ele é um texto adulto e possui proposições muito sérias. Por exemplo, esse mundo que o Murilo Rubião, esse mundo de pessoas que somem, pessoas que desaparecem, de mortos-vivos, de coelhos falantes, de gente que se metamorfoseia o tempo todo, este mundo, ele é um mundo de estranhamento, é um mundo que a literatura mostra este mundo real de forma aliada, de forma estranhada, é um mundo que não causa um bem-estar. Então, diferente do texto lá do Maravilhoso, né, dessas histórias todas que causam bem-estar, que a pessoa se sente acolhida, este mundo do Murilo Rubião não é um mundo muito acolhedor, é um mundo que leva atenção para os personagens, é um mundo que leva atenção para o leitor. E essa leitura dessa tensão toda é a tensão da nossa vida na pós-modernidade, né? Essa dificuldade que nós temos no dia a dia. Então, na verdade, essa literatura é uma literatura para adultos, né? O que nós temos, por exemplo, aqui são edições mais voltadas como essa edição de Pirotécnico Zacarias, ela é uma edição mais voltada para o público infanto-juvenil. Veja só que ela é toda ilustrada, né? Cada conto tem mais de uma né, ilustração para justamente se aproximar do público jovem. No entanto, esse tipo de literatura, eu ressalto, é uma literatura sim para adultos, e é uma literatura que é complicadíssima para trabalhar com ela e mergulhar em todas as suas alegorias, né? Porque, como eu disse, o Murilo Rubião demorava muito tempo fazendo cada conto, então ele sabia exatamente o significado e força de cada alegoria que ele imprimia na sua composição. A verdade, eu acredito que essa delimitação de é para adulto, é para crianças, isso aí eu acho que equivale a cálculo, né, para cálculo, em cima de uma literatura frágil, porque a grande literatura, ela serve para todas as idades. Exatamente. O que pode acontecer é um livro de fôlego, digamos, com acontecimentos de gente grande, não ser abarcado por uma criança, mas ela sabe que ali naquele livro tem um mistério. Né? Ela olha aquele livro, o adulto lendo, e pega, e lê de novo, ela sabe que ali tem alguma coisa. Né? Então, intuitivamente, ela sabe que aquilo ali é uma boa literatura, então mais cedo ou mais tarde ela vai atrás. E a mesma coisa com as fábulas, né, e os contos de fada e tal, que teoricamente são para crianças. Aí você pode pegar uma fábula e discutir a vida, né? Mas continuando, professor. Nos textos do Murilo nós temos o aniquilamento, ou seja, não existe ordem histórica lógica, ou seja, a lógica dentro da obra do Murilo vai ser a lógica do absurdo. Então, a única coisa que faz sentido em boa parte dos contos é o próprio absurdo, certo? O absurdo se impõe como lógica nesses textos, e eu acho que a gente poderia falar de alguns dos contos para o ouvinte, para o candidato, né, um vestibular já se familiarizar um pouco. Bom, um dos contos mais estudados do Murilo Rubião, Os Comensais, que é considerado um grande clássico da literatura brasileira, ele não compõe a lista dos contos escolhidos pela URGS, né? Mas eu vou tratar de um outro que também é muitíssimo estudado, que é o Ex-Mágico da Taberna Minhota, cujo tema eu acho que se alinha muito da vida de um adulto. Acho que possivelmente os adultos que estão ouvindo
a rádio nesse momento vão se identificar bastante. Né? Nós temos no Ex Mágico da Taberna Minhota a história de um narrador protagonista. Essa é uma outra questão muito importante. Os leitores, principalmente aqueles que são os candidatos a ingresso no vestibular da URGS, devem tomar muito cuidado nessa questão da forma do conto. Sempre observem quem é o narrador é personagem ou não, se não é personagem tem envolvimento direto ou não com os fatos ali narrados. Então eu acho que prestar atenção neste narrador é essencial para o candidato e também para o público em geral, né? Então aqui nesse conto, especificamente o Ex Mágico da Taberna Minhota, nós temos um narrador que é o protagonista, então ele conta a sua própria história. Bom, ainda sobre o Ex Mágico, eu gostaria de ler o início do conto para que os ouvintes tenham uma ideia de como é a estética do Murilo Rubião. Então o narrador, o protagonista, inicia assim: hoje sou funcionário público e este não é meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Né? Então vejam que eu tenho uma estrutura de texto que ele diz: hoje eu sou funcionário público. Isso já nos remete que ele vai contar o que aconteceu antes de ser funcionário público. E o que ele nos conta é o seguinte, que esse ex-mágico, ele simplesmente foi atirado, como ele diz, foi atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Ou seja, é um indivíduo que magicamente passou a existir já na forma adulta, sem ter nascido, sem ter pai, sem ter mãe, ou ser tem tido de juventude. Ou seja, aqui o Murilo Rubião já faz uma transgressão da lei da biologia, né? Ou seja, como eu disse, aqui o que impera é a lógica do absurdo. Então, a pessoa simplesmente existe do nada e a lógica da biologia não existe aqui. E esse cidadão que simplesmente apareceu do nada, ele vem também com poderes mágicos. Poder mágico esse que ele começa no início, esse poder sobrenatural de fazer mágica, ele simplesmente tira, né, da cartola do nada o próprio chefe. Então ele vai ter um chefe nessa taberna em que ele vai atuar, então o próprio chefe é uma criação dele e todo o resto também tem essa relação de criação. Né? No entanto, esse personagem, esse ex-mágico, ele tem uma extrema apatia em relação às pessoas. Né? Em determinado momento do conto, as pessoas gostam dos seus números de mágica, das coisas que ele transforma, das coisas que ele tira da cartola. Em outro momento, as pessoas passam a ter um pouco de medo, e aí que ele, sentindo essa apatia em relação aos outros, essa dificuldade de comunicação com o outro, esse isolamento que esse personagem tem, ele decide que não quer mais ser mágico. No entanto, a sua decisão não funciona, porque a magia não sai dele, ou seja, tudo que ele tenta fazer, a magia se intromete e as coisas acabam sendo transformadas e uma série de desgraças passa a acontecer, até que esse ex-mágico decide acabar com a própria vida, ou seja, fica tão drástico e tão dramático que ele decide se matar. Só que quando ele tenta se matar, a magia também intervém e ele não consegue dar cabo da sua própria vida. E a sua única solução, então, foi ser funcionário público, né? E aí eu vou ler um trechinho. Hoje eu sou funcionário público. Não, está mais adiante aqui no final, quando ele diz o seguinte: hoje sou funcionário público porque eu ouvi dizer, porque agora eu não vou achar, mas hoje sou funcionário público porque eu ouvi dizer que ser funcionário público é matar-se aos poucos. Então, é um conto que tem uma profundidade bem marcada. Então, uma leitura mais superficial pode ser: é um mágico que quer deixar de ser mágico, aí como ele não consegue nem morrer, ele vira funcionário público. Mas nós temos aqui no conto a seguinte epígrafe bíblica: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Um salmo, citação de um salmo, né? A referência a um salmo bíblico. Então, na verdade, quando paramos para entender todas as alegorias que o Murilo usa, né? O ex-mágico, ou seja, é um homem que tenta abandonar a magia e a magia não abandona. Então, essa relação do funcionarismo público, ela acaba por entrar neste conto para, de fato, resolver esse grande drama. Né? Então, esse drama é o que? Dessa magia.
E qual é essa magia com que essa pessoa não consegue se livrar dessa magia? Eu faço até uma leitura como da própria criação literária. Essa magia é a criação literária. Então aqui nós temos um indivíduo que... Estou fazendo essa leitura que pode extrapolar um pouquinho, mas ele vive num mundo reificado, num mundo dominado pelas coisas e por uma noção de ideais de exploração, porque ele é explorado pelo dono da taberna, né? Então, e ele tenta fugir disso tudo, né? Ele tenta fugir, ele tenta abandonar a própria magia, mas uma vez que ele possui essa característica mágica, ele não consegue se livrar dela e para abafá-la ele se torna funcionário público. É uma coisa um pouco triste, mas eu não posso deixar de pensar que o Murilo Rubião era um funcionário público. E ele era um funcionário público que sentia a arte também... sentia como esse mundo do funcionalismo público acabava por podar, né, por limitar a produção e a criatividade, ou seja, a magia, o único lugar em que a magia vai morrendo é nesse ambiente, né? Então, ele incita essa entre várias outras reflexões que aqui, enfim, nós não temos tempo para ver todas, né? Os outros pontos também vão um pouquinho por este lado. Nós temos materialização de seres e objetos, né? No caso mágico, ele criava coisas do nada, né? Temos metamorfose como intelecto coelhinho, que é o coelhinho que se transforma em qualquer outro animal, ou temos também representação de acontecimentos e transgressões a leis da natureza, isso inclusive leis da física, como no edifício. O edifício, inclusive, é um ponto interessante porque ele é diferentemente do pirotécnico Zacarias, do teleco coelhinho e do ex-mágico da taberna minhota. O edifício, ele é um texto cujo narrador é em terceira pessoa, né? Então, e ele tem toda uma estrutura de relatório, ele tem uma estrutura bem burocrática, porque trata de um engenheiro, né? E a construção desse edifício de infinitos andares, né? Então, pressupor um prédio de andar infinito já é uma ideia completamente absurda, né? Então, os contos do Murilo têm muito este fôlego. Também em Bárbara, né, que a personagem principal pede ao marido coisas e quanto mais ela pede, mais ela engorda, né? Então ela pede e à medida que vai pedindo, vai engordando imensamente. Então Bárbara também temos um narrador que é personagem, no caso o marido, não é a protagonista Bárbara, e ele é representado de forma intradiegética e participa desse enredo tentando satisfazer os desejos dessa mulher. E o conto traz o mal-estar, primeiro pelo conformismo banalizador da ocorrência dos pedidos mais absurdos que ela pede ao marido, pede um navio, pede as estrelas, né? Ao mesmo tempo, os pedidos que ela faz são pedidos um pouco líricos até, de certa maneira, são pedidos de coisas, pedir as estrelas ao marido, é um pedido lírico, mas que resulta na catástrofe, que é o fato dela engordar, não caber mais em lugar nenhum, enfim. Então, os textos do Murilo têm essas características, né? Olívia, nós estamos ouvindo, eu estou ouvindo agora, mas todos nós estaremos ouvindo esse programa com toda essa força e essa energia que tu estás colocando, e com o objetivo maior, digamos assim, de convidar as pessoas para irem até a Biblioteca Municipal, para conhecerem as obras, para ler todos esses contos de forma completa. Nós estamos aqui com esse evento dentro do rádio, que não poderá ter um tempo físico maior, que merecem todas estas obras. Então, nesse sentido, nós precisamos encaminhar para o encerramento do programa com os nossos agradecimentos. Eu quero deixar que a última palavra do programa seja tua. Então, da parte da UERGS, da parte da Biblioteca Municipal de Osório, da parte da Rádio Momento, rádio comunitária presente sempre na comunidade, nós agradecemos imensamente todo esse teu trabalho, esse teu estudo, que a gente percebe que não é pouco, essa energia, essa vontade de compartilhar o conhecimento. E passo para ti então, para as tuas últimas palavras neste programa,
da forma como tu achares melhor em relação à literatura, à arte, enfim. Bom, Ana, novamente agradeço a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes e eu gostaria então de finalizar convidando-os a conhecer o Murilo Rubião, convidando-os a se aproximar dentro desse gênero que é o gênero de realismo fantástico. Se aproximem desse autor, porque esse autor não é só um autor fantástico, ele é um autor que ele tem uma interpretação, podemos fazer uma interpretação de Brasil, como aponta aqui neste livro Literatura e Colonialismo, o professor Hermenegildo José Bastos, da Universidade de Brasília. Ou seja, Murilo é um autor complexo, mas é um autor que de fácil aproximação e que pode dar a ver toda uma complexidade de vida, vários embates humanos, várias questões de viver nesse mundo pós-moderno. Então, aproximem-se da literatura do Murilo, porque com certeza fará com que os leitores mudem. Não tem como não sentir o impacto dessa literatura em que não há hesitação frente ao fantástico, frente ao grotesco, né? Então, fica aí o convite para conhecer todo o trabalho do Murilo. O Ergues nas ondas do rádio.